Como é que tem sido Eclesiastes para você? Tem te abençoado? Tem falado do seu coração? Às vezes a gente lê aqui na leitura, parece que não entendeu nada, né? Eu tenho essa impressão todas as vezes que eu leio em casa, irmãos. Salomão, eu estava compartilhando com os irmãos ali ao lado, que o Salomão, ele era o mais sábio de Israel, então ele não se preocupou em ser acessível na sua fala, não, só escreveu. Se você não tem a inteligência dele, lute para entender. E a gente tem se desafiado a cada dia para a glória de Deus, e hoje Deus está falando mais uma vez ao nosso coração, a partir da exposição em Eclesiastes. Eclesiastes 3, versículo número 9, diz assim: que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Pode estar sentado nesse momento? Façam para a primeira oração, você e o Senhor. Peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente e que nesse momento nós possamos ser iluminados pelo Senhor, compreendendo a mensagem do Evangelho, em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de louvarmos mais uma vez o seu santo nome através da oração. Que privilégio nós temos de orar, Senhor, que privilégio nós temos de exaltar o Senhor. E agora, diante da sua palavra que for lida e será exposta, pedimos humildemente que o Senhor trate, fale ao nosso coração, que o Senhor ministre nossas vidas, que nós estejamos atentos a ouvir a sua voz. Por favor, Senhor, seja misericordioso conosco. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração. Por favor, Senhor, tire todas as escamas dos nossos olhos, tudo aquilo que nos impede de te ouvir nessa noite, e que nós sejamos confrontados, consolados, transformados pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Então, Senhor, sê conosco, Senhor, é o nosso clamor. Nos esconda atrás da sua cruz, para que seu nome seja louvado, seu nome seja engrandecido e exaltado através da exposição. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos pensar hoje, irmãos, sobre a eternidade em nosso coração. Algo que o texto fala, da qual a gente nunca pensou ou nunca tentou entender, mas há algo importante da qual o Senhor trata, que é a eternidade que está em nosso coração. O ser humano está em constante busca por algo, e você pode perceber isso constantemente na sociedade. Algo que muitas vezes não se sabe o que é, mas que se conhece, que é muito importante. Às vezes o ser humano está em uma vida tão frenética, querendo satisfazer algo, mas às vezes para e pensa: o que é que eu preciso? O que é que eu tanto necessito? Por que eu estou tendo uma vida tão frenética, tão cheia de coisas? O que será que eu estou tanto tempo buscando? Esse sentimento é o que forma muitas religiões, muitas vezes. A própria palavra religião nos ensina sobre isso, aponta para a questão de ligar a algo, a alguém, e muito maior que nós. Então, quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para o ser humano, muitas vezes nós estamos procurando alguma coisa que nos possa ajudar a resolver o problema. Uma das maiores questões da espiritualidade da nossa época é buscar algo ou alguém que solucione ou resolva um problema nas nossas vidas. Alguém ou algo que possa acalmar o nosso coração. Alguém ou algo que possa satisfazer os desejos do nosso coração. Então, ficamos em constante busca, em constante procura por algo que muitas vezes nem sabemos o que é. Às vezes queremos entender isso,
E nós então, outras pessoas, vão para inúmeras direções. Há um artigo que eu li essa semana que fala que há uma busca dos homens em se conectar com o seu próprio ser por meio de uma energia, fé ou crença em algo transcendente ou maior do que as pessoas. Nesse artigo também diz que a maioria das pessoas tenta buscar sentido para a vida por meio de um autoconhecimento, por meio de algo que lhe dê sentido, por meio de algo que te conecte com alguém ou um ser superior, alguma entidade que se acredite. E a essa tentativa humana, então, de se conectar, de se conhecer, de buscar certo conhecimento, nós chamamos de espiritualidade, que vai desencadear o que chamamos também de religião, onde a fé, a crença em algo transcendente é maior que nós mesmos. Para esse artigo, então, a espiritualidade não está necessariamente ligada a uma prática religiosa. É interessante que esse artigo defende de que a religião, ela vem a partir de uma jornada do indivíduo, das suas experiências próprias, da sua emoção, daquilo que lhe agrada, daquilo que satisfaz, daquilo que ele procura que possa trazer alegria em certo momento. E esse artigo, então, vai estabelecer que essa conexão com alguém maior ou alguma manifestação maior vai levar essas pessoas para uma espiritualidade saudável. Essa é uma visão, irmão, sobre religião. E esse sentido está totalmente desconecto das Escrituras. Nunca se lê isso na palavra, mas é o que se ensina hoje na sociedade. Há uma outra visão também de um artigo que diz sobre a visão dos psicoterapeutas. Uma psicoterapeuta desenvolveu uma teoria de identidades emocionais e explica que a maioria de nós procura uma forma de dar sentido espiritual à vida. Então, toda a nossa espiritualidade está na escolha subjetiva, que está dentro para fora. Então, se você sente algo, você pode dizer que aquilo que você está sentindo pode fazer sentido à sua vida e será a sua religião. Para esse artigo, e os psicoterapeutas desse artigo defendem que se você gosta de azul, você pode começar a venerar o Deus azul. Se você gosta de amarelo, talvez o seu Deus, a sua entidade adorada, seja o Deus amarelo. Não faz sentido para todos nós, mas para algumas pessoas faz sentido. Porque o mais importante é eu satisfazer, é eu receber algo de benefício diante daquilo que eu estou buscando. E isso, irmãos, na verdade, é uma adoração ao seu próprio eu. Porque quando nós buscamos o que satisfaz o nosso ser, daquilo que nós tanto queremos, é uma busca desenfreada pelo seu próprio ser, é uma adoração para si mesmo. E essas boas intenções, essas boas ações, então, vai levando essas pessoas a uma vida de espiritualidade. E isso é algo que vai, como eu já mencionei, totalmente contra as Escrituras. Logo, então, gera um grande misticismo e uma busca por algo totalmente desconhecido. E então as pessoas começam a viver uma vida perdida. É interessante que, para muitos, a emoção tem que nortear. Muita gente fala assim, eu vou na igreja X, porque lá eu me emociono. Eu vou em tal lugar porque lá eu sinto uma alegria. Porque eu não vou em um lugar que não tem alegria. Eu preciso ter alegria. E a gente vai vivendo a nossa religiosidade pautado nas emoções. E hoje a palavra do pastor foi fraquinha. Meu Deus! Orou pouco essa semana, pastor. E a gente vai caminhando nas emoções. Porque se não me emocionou, eu não quero mais permanecer assim. O ser humano, então, é uma pessoa extremamente religiosa. Segundo pesquisas, há cerca de 40 a 60 mil religiões no mundo. Eu fiquei assustado com esse número, irmãos. Muito. Aí eu fiquei, assim, incrédulo. Será? Fui pesquisar, de fato, é isso mesmo. Aí eu fui no IBGE. Não, então vamos ver no Brasil. O IBGE diz que existe 25, pelo menos, no mínimo, 25 categorias de religião. Categorias, não são religiões. Porque cada categoria vai subdividir, talvez, em milhares. O Brasil também vive isso. O Brasil vive pessoas que se dizem cristãs, mas um cristão messiânico, um cristão judaico, um cristão de inúmera ordem, talvez outra religião, de isso, aquilo, enfim.
E assim as pessoas vão vivendo. Mesmo aqueles que não se importam em conhecer a Deus, que dizem não crer em Deus, também estão procurando satisfação para algo. Mas uma pergunta importante: de onde saiu então essa busca do ser humano por algo maior? De onde saiu então essa criação, esse desejo exacerbado do ser humano de querer conhecer alguém maior? De onde saiu então? A explicação está no texto. Saiu do próprio Deus. Somos criaturas com uma sede interior que não pode ser saciada por nada debaixo do sol. Somos seres que querem constantemente conhecer algo, mas que esse mundo não vai saciar. Podemos buscar encontrar refrigério ou sentido para tudo na vida, mas não encontraremos, de fato, neste mundo terreno. Há um termo na teologia que nós chamamos de imago Dei, que nada mais é do que a imagem de Deus. Quando Deus, então, fez o homem, Ele quebra o padrão ali que estabeleceu durante a criação dos seres vivos conforme a espécie. O homem, então, segundo um teólogo muito respeitado, o homem é diferente de qualquer outro ser vivo e ele passa a ser agora semelhante a Deus, entre aspas, da espécie de Deus. Eu coloquei entre aspas porque nós não somos deuses, ok? Como alguns pregam aí, por favor. Mas nós passamos a ser semelhantes a Deus, imago Dei. Recebemos alguns atributos comunicáveis de Deus. Deus, então, nos seus atributos grandiosos, como um Deus de amor, estabelece, então, que nós também sejamos pessoas que podem amar. Deus, sendo um Deus de criação, um criativo, Deus criativo, também nos permite ser pessoas criativas e assim por diante. São atributos da qual Deus nos permite. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque diante da concepção de que nós somos criação de Deus, Deus, na sua criação, colocou dentro de cada ser humano uma inclinação para buscar alguém maior do que nós mesmos. Todo ser humano nasce com essa perspectiva. É interessante isso, mas todo ser humano nasce com a ideia: poxa, esse mundo aqui não é só isso aqui, tem algo além. Poxa, mas existe alguém superior. Então, nós, por causa do pecado, da queda, foi distorcido, então, essa questão se tornou um problema nas nossas vidas, porque nós não conseguimos compreender, de fato, quem é o nosso Deus. Mas mesmo assim, sem entender, o homem ainda sente uma saudade de algo que não sabe explicar. Segundo Gerhard Bass, esses são os ecos do Éden. Eu achei muito interessante esse termo. Ecos de um relacionamento existente que se perdeu com a queda. Mas um eco de algo que você sabe que existe, mas não sabe explicar por quê. Você sabe que existe algo, mas eu não sei dizer por quê. Você sabe que existe um Deus maior, mas eu não sei por quê. Você sabe que a sua satisfação não está neste mundo, mas você às vezes não sabe dizer por quê. Você sabe que a sua verdadeira alegria não é naquilo que você tem, não é aquilo que você conquista, não é aquilo que você possui, mas você não sabe explicar por quê. Esses são os ecos do Éden. É Deus manifestando algo a nós e uma verdade da qual nós precisamos aprender. Então o contexto diz que essa é uma sessão prática dos versículos que nós lemos na semana passada e no outro sermão, que vai fazer agora mais sentido na nossa compreensão de um Deus soberano. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós retornaremos para o texto constantemente. Versículo 9. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga. Salomão, mais uma vez, inicia uma argumentação baseada no trabalho e no tempo. Lembre-se que nós estamos num contexto que falou sobre isso. Nós pregamos na semana passada sobre o tempo e na outra semana sobre o trabalho. E agora Salomão volta à sua argumentação sobre o trabalho. Nada que nós fazemos no trabalho pode mudar nossa vida se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Em nossa divisão de capítulos da Bíblia, parece que Salomão no capítulo 3 agora vai mudar de assunto. Não tinha isso na época. Então ele continua a argumentar e constantemente ele vai pensar alguns pensamentos anteriores e vai trazer à tona. E esse é o caso. Salomão, então, aponta que é importante sempre lembrar de que o trabalho não vai satisfazer o coração do ser humano. E hoje nós consideramos isso na sociedade, que quanto mais eu trabalho, mais eu vou conquistar coisas, que quanto mais eu trabalho, mais sucesso eu terei. Só que Salomão diz: olha, o que adianta você viver uma vida dessa forma, viver uma vida
tão intensa assim, se não vai te levar a lugar nenhum, só vai te deixar cansado. Ele então está argumentando desde o início e volta a dizer que o nosso coração e a nossa mente precisa estar no local correto, na pessoa correta, buscando satisfação na pessoa correta. Aqui mais uma vez ele está dizendo para mim e para você que a nossa felicidade não pode ser uma felicidade pautada neste mundo. O trabalho da qual ele dá como exemplo aqui são os afazeres da vida, da qual nos prendem, da qual tomam o nosso tempo, da qual nos sugam, da qual nos levam para longe do Senhor. O que Salomão está dizendo é: você tem vivido uma vida tão intensa neste mundo, e está ficando cansado e esquecendo de quem é a verdadeira fonte. E quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Tão exaustos, tão cansados pela correria do mundo, sem aprender a descansar em Deus, sem aprender a esperar no Senhor. Então ele faz mais uma vez a pergunta: que proveito tem de viver assim? Que proveito tem de você caminhar dessa forma? Qual é o benefício que você está adquirindo com isso? Onde está a sua verdadeira alegria? Salomão está alertando sobre a nossa satisfação pessoal. E onde estamos depositando a nossa segurança? Onde você está vivendo, meu irmão e minha irmã? Aonde você está vivendo pautado a sua segurança em quem? É no seu trabalho, nos seus afazeres, em quem está a sua segurança? O ser humano sempre está em busca dessa satisfação, é natural, todos nós vivemos assim, só que nós não podemos esquecer que a vida é muito além deste lugar. Que a vida é muito além deste mundo, que a vida tem muito mais sentido fora deste tempo. Vivemos muitas vezes esperados, como parecendo que Deus não está cuidando das nossas famílias e casas. Estamos vivendo às vezes atordoados, preocupados, como se Deus não estivesse importando conosco. Parece que às vezes Deus perdeu o controle, porque a gente trabalha tanto, luta tanto e fala assim: Deus, olha, eu estou aqui, hein? Preciso que o Senhor faça algo. Que a gente não aprendeu a descansar em Deus, não aprendemos a confiar naquele Deus soberano, da qual nós entendemos que as Escrituras apontam. Então Salomão pergunta: por que você está tão cansado? Por que você está trabalhando tanto aí e não está aprendendo a descansar? E ele continua a sua argumentação: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para que ele os afligir, para nele os afligir. É interessante que a argumentação aqui: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Salomão, ele usa uma palavra aqui muito importante, que vai trazer luz ao nosso pensamento melhor, que ele usa aqui: vi o trabalho que Deus impôs. Deus aqui, ele não está usando Javé, que é o Deus da aliança, porque senão ele estaria falando para um público muito específico. Ele está usando Elohim, que é o Deus transcendente, da qual as pessoas conheciam. É um Deus que fala com todos, os que creem e os que não creem. Salomão fala isso com muito objetivo, claro, porque ele está falando não somente com o povo de Deus, mas com toda a humanidade. Então todos os homens estão debaixo da condenação de pecado. Logo, todos os homens estão debaixo da fadiga do trabalho, que é a consequência do pecado. Então Salomão está dizendo que o Deus, Elohim, ele comunicou a fadiga no coração das pessoas. A gente se cansa com o trabalho. Todos os homens trabalham, se cansam, e isso Deus impôs por causa da queda. Seja pessoas que creem ou pessoas que não creem, trabalham e se cansam. Esse é o problema criado pela rebeldia humana contra o Senhor, esse regente do mundo. O Senhor falou isso em Gênesis: maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás o sustento todos os dias da sua vida. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Por isso é tão cansativo para todos nós. A queda faz com que aquilo que seria tranquilo e recompensador passe a ser algo árduo e frustrante. Deus estabeleceu isso para todos os homens. São consequências da queda. Aí no versículo 11 ele continua: tudo fez Deus formoso. Mais uma vez, Elohim. Por que Salomão fala Elohim no 10, Elohim no 11? Porque a ideia dele é: se Deus impôs a fadiga por causa do trabalho,
a todos os homens, sem discriminação, todos mesmo, Deus também coloca em todos os homens um impulso pela eternidade. Isso é algo extraordinário para mim e para você. Deus colocou, assim como o trabalho pesado foi imposto por Deus a todos, a eternidade está no coração de todos os seres humanos. Deus estabeleceu no homem um impulso que o levará um impulso que o leva ao tempo temporal, além do tempo temporal, além disso aqui. O Senhor estabeleceu no coração do ser humano um impulso que vai além deste mundo. Então o ser humano nasce com a perspectiva dizendo: há alguém maior. Esse lugar não é o meu. Eu preciso buscar entender isso. Deus estabeleceu no coração do ser humano uma intenção de conhecer alguém superior. Walter Kaiser Jr., comentando sobre esse texto, diz que essa busca é um desejo bem enraizado, um impulso porque as pessoas foram criadas à imagem de Deus. Então, sendo imagem de Deus, nós fomos criados a apreciar a beleza da criação no nível estético. Quantas vezes nós subimos nas montanhas e falamos: que bela criação! Deus é extraordinário. Automaticamente, como o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então nós, ao olharmos para a criação, contemplamos: tem alguém maior neste mundo. Walter Kaiser também diz que conhecer o caráter, a composição, o significado também no mundo. No nível acadêmico e filosófico, nós começamos a entender e compreender certas coisas. E ele fala também que discernir, a eternidade nos ajuda a discernir seu propósito e destino neste mundo. Todos nós vamos conversar com alguém e alguém vai dizer: eu vou para o céu. Não, Deus tem algo melhor para mim. Não, eu sei que tem. Eu sei que quando eu morrer, Deus preparou algo para mim. A pessoa não sabe nada de nada. Mas essa é uma argumentação que nasce, primeiramente, no seu coração, e a sociedade começa, então, a ensinar. Todo ser humano tem uma ideia de um ser transcendente e superior. O romantista russo, escritor e filósofo Dostoiévski escreveu: há no homem um vazio do tamanho de Deus. O ser humano tem uma necessidade de se relacionar, de estar em conexão com alguém maior que ele. Mas volto a dizer, nós não sabemos muitas vezes quem é essa pessoa. Mas entendemos que há uma necessidade de se relacionar com um ser transcendente. E esse é o princípio desde os primórdios da humanidade. Fomos dotados de capacidade para as coisas eternas. Temos um intenso interesse no porvir. Você quer ver a igreja parar para conversar se a gente falar sobre Apocalipse? Todo mundo quer saber. Todo mundo quer conhecer alguma coisa. Todo mundo tem curiosidade do que vai vir depois. Porque há no coração humano um interesse de algo maior, de alguém maior, um interesse do porvir. Desejamos ardentemente as coisas do princípio ao fim, e Deus foi quem fez isso no interior do ser humano. Por que Deus fez isso, irmãos? Por que Deus então coloca esse impulso no coração, pôs no coração do homem o anseio pela eternidade? Pôs no coração do homem esse desejo, e isso é um reflexo da imagem de Deus. Deus fez de forma bela e formosa isso. Mesmo assim, os homens não conseguem compreender inteiramente o que Deus fez. Deus, com esse anseio pela eternidade, não está nos chamando a sentir emoções ou compreendê-lo racionalmente, mas Deus está nos chamando a conhecê-lo em forma de um relacionamento. Quando Deus coloca no coração do ser humano esse impulso pela eternidade, Deus está estabelecendo de que o ser humano precisa entender de que ele tem um Criador, de que ele precisa servir alguém maior que ele, de que há um desejo no seu coração de conhecer alguém, e não é de forma racional, não é a partir de uma emoção, não é a partir do que eu quero, do que eu desejo, mas é a partir do que Deus quer. Quando Deus coloca esse impulso, é porque Deus quer que eu e você cheguemos até Ele de acordo com a vontade dEle, não de acordo com o que nós queremos, não de acordo com as nossas vontades, mas de acordo com o que Deus quer. É aí que nós precisamos entender.
A religião da qual nós estamos ensinando aqui, do cristianismo, ensina que o padrão de conduta, o padrão de relacionamento é estabelecido pelo próprio Deus, não pelo que eu quero, não pelo que eu gosto, mas pelo que Deus disse. Então, muitas vezes, eu e você estamos batendo cabeça, muitas vezes eu e você estamos perdidos no meio da história, no meio da caminhada, porque nós queremos que Deus faça o que eu gosto. Eu quero que Deus faça o que eu quero. Eu quero que Deus me emocione com a canção tal. Eu quero que Deus diga para mim da forma que eu quero. Salomão está dizendo que quem colocou esse desejo no nosso coração foi Deus. E o padrão de relacionamento é Ele quem estabelece. Não é o que nós queremos. E quantas vezes nós encontramos pessoas frustradas com isso? Quantas vezes nós encontramos pessoas extremamente frustradas? Pessoas que disseram, eu caminhava na igreja, mas eu me frustrei porque a igreja X, ela pensa assim. Porque pastor fulano pensa dessa forma. Quantas vezes nós estamos frustrados, porque nós queremos implementar naquilo que Deus colocou dentro de nós, a nossa vontade. Queremos que Deus faça do meu jeito. Queremos que Deus diga o que eu quero. Queremos que o pastor seja da forma que eu gosto. Queremos que o pastor se vista da forma que eu acho bacana. Queremos que o pastor cante as canções que eu gosto. E começamos então, irmãos, a perder aquilo que Deus de fato está falando. A nossa limitação por causa do pecado nos impede de conhecer plenamente quem é o nosso Deus. E Deus colocou dentro de nós um impulso de conhecê-lo. É Deus nos chamando. Então, por causa da nossa própria conta, nós buscamos e buscamos e buscamos, e por causa do pecado, nós não saciamos a nossa sede. Por causa do nosso pecado, nós avançamos e não conhecemos verdadeiramente a Deus. E quando eu olho para o texto, é preciso dizer e deixar claro de que esse texto aqui fala para todos os grupos. Cristãos, não cristãos, cristãos animados, cristãos desanimados, cristãos quentes, cristãos frios, enfim, a forma que você achar aí que pode ser aplicado. Por quê? Foi Deus quem colocou o interesse de conhecê-lo. E a partir disso, é que Ele vai estabelecer algo importante para mim e para você. Mesmo que Deus, irmãos, não nos dê o que nós queremos, precisamos entender que precisamos ter um relacionamento com Ele. Mas nós, então, vamos buscando em algo, vamos satisfazendo em algo que não é o nosso Deus. Então, podemos buscar solucionar o vazio do nosso coração no trabalho. Podemos resolver o vazio do nosso coração nos bens, na felicidade deste mundo, mas nunca será suficiente. Mesmo que Deus, irmãos, fale, trate, às vezes a gente fica reclamando, porque sempre faltará algo nós, porque só Deus pode resolver esse buraco que está no nosso coração. Só Deus pode resolver esse vazio que está no nosso coração. E esse vazio é para você que não conhece o Senhor. Talvez você se pergunte, eu sempre senti algo, pastor, mas eu não sabia o que era, que eu precisava. Eu digo para você agora, você precisa do Senhor. Você talvez esteja desanimado na caminhada cristã e está sentindo vazio no seu coração. O seu coração precisa ser preenchido por um relacionamento genuíno com o Senhor. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é pueril. E Salomão então vai continuar sua argumentação no versículo 12 e 13 dizendo: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho, mesmo diante da queda. A boa notícia é que Deus permite que eu e você podemos experimentar coisas boas aqui. É por isso que a gente pode sorrir. É por isso que a gente pode comer uma coisa gostosa. É por isso que a gente pode, por exemplo, praticar um futebol, um esporte. Por isso que a gente pode se divertir. Porque Deus, mesmo diante da queda, permite que nós podemos desfrutar de algo. Mas Ele permite que a gente possa desfrutar com um objetivo. Que toda vez que a gente desfrute, a gente perceba que acaba rápido demais. Sabe quando você está numa noite extremamente agradável?
E você fica, meu Deus, sensacional essa noite. Aí você vai dormir alegre, pensando naquela noite, que legal, hoje foi tão bacana. Quando você acorda, a empolgação acabou. A alegria já não está mais no seu coração como antes. O vazio voltou a preencher a sua vida. Deus permite para ensinar o ser humano. Ensinar o ser humano que neste mundo nós podemos experimentar de coisas boas sim, porque na sua graça comum lhe permite. Mas que a gente aprenda que nada neste mundo pode satisfazer o desejo do nosso coração. Quer ver uma alegria, irmãos, boba que eu tenho? É às vezes quando eu vou ver o meu time de futebol que ganha. O Vasco ganhou. Ei, alegria! Não, acontece, tá? O Vasco ganhou. Aí eu vou dormir, irmãos. Quando joga no domingo, eu vou para casa, vou ver os melhores momentos. Vou ver o que o jogador X fez, como é que foi o gol. Todo feliz. Vou dormir, acabou. Na outra semana, o Vasco perdeu. A nossa alegria é assim, irmãos. Estou dando um exemplo simples, bobo, mas para que a gente entenda como passa rápido. Como, por exemplo, você está com sua família durante um tempo. Você está ali com seus filhos, jantando, feliz. De repente começa uma pirraça do seu filho, da sua filha, que você fica, meu Deus, cadê aquela alegria de 10 minutos atrás? É Deus mostrando que nada neste mundo saciará o nosso coração. É Deus mostrando neste mundo que nada vai trazer paz plena ao nosso coração. E Salomão deixa muito claro, eu entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver melhor, bem. E Deus permite. Mas ele lembra, mais uma vez, que isso é dom de Deus. Olha o versículo 13, também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Com a perspectiva correta de que Deus nos fez para a eternidade, nós aprendemos então a desfrutar das coisas neste mundo, entendendo que elas não são o nosso fundamento. Com a perspectiva correta da eternidade, eu posso me alegrar um dia, mas entendendo que vai passar. Mas eu não vou perder a esperança, porque dentro de mim tem um impulso de buscar o Senhor. Quando eu compreendo a eternidade, eu vivo de uma forma que glorifica o Senhor, porque as alegrias deste mundo eu entendo que foi Deus, um dom, um presente que Deus me deu, mas que elas não vão satisfazer a minha alegria. Então o impulso que Deus colocou me faz retornar para os seus pés, me faz retornar para a cruz, e eu encontro a verdadeira alegria somente no Senhor. É isso que Salomão está ensinando, e é isso que eu quero trazer à memória para os irmãos. Porque se você hoje está triste, se você hoje está angustiado, se você hoje está atribulado, é importante que você entenda que tudo nesse mundo é passageiro e você precisa voltar para o Senhor. Mas se você está hoje alegre, feliz, sorridente, eu também quero te dizer, isso é passageiro. Você também precisa voltar para os pés do Senhor. Você pode se alegrar, se divertir, mas precisa entender isso. Sempre seremos alcançados por problemas e tribulação, e precisamos entender que este mundo, ele é um mundo caído. Entendendo que tudo então é um dom de Deus, um presente do Senhor, eu entendo então que é Deus quem permite que eu desfrute disso. E Salomão está lembrando mais uma vez, Deus é a fonte de todas as coisas. Você precisa entender que você precisa retornar para a fonte. Você precisa entender que por mais que você se alegre, tem que retornar para a fonte. Você precisa entender que por mais que você esteja triste, você precisa retornar para a fonte. Então este mundo vai demonstrar o tamanho da queda, o tamanho da frustração, o tamanho da insatisfação, o tamanho da inquietação que me domina. Ou você nunca estava alegre, recebendo ali uma notícia alegre, de repente vem alguém e joga um balde de água fria em você. Este é o mundo caído da qual nós vivemos. É o mundo caído da qual a gente sai alegre aqui do culto. Mas a gente vai e bate o carro. Aí a semana acabou. Às vezes a gente sai alegre aqui, mas aí você acaba se desentendendo com alguém. Aí acabou a alegria.
é pueril, é passageiro, não vai trazer satisfação ao nosso coração este mundo. Só que não entendemos essa questão por causa da nossa limitação diante da queda. Com isso, o que acontece então é que porque nós não conseguimos nos alegrar plenamente neste mundo e nós não voltamos para a fonte, nós então vamos encontrando substitutos na caminhada. Não somente buscamos na criação algo transcendente, como mencionei na introdução, sobre inúmeras religiões que existem, mas nós vamos absorvendo ídolos, falsos ídolos para a nossa vida. Vamos idolatrando muitas coisas para que aquilo nos dê alegria. Vamos servindo a essas coisas para que aquilo nos traga paz. Vamos vivendo para aquilo, encontrando substitutos, porque eu preciso ter alegria constante. Eu preciso ter satisfação constante. Então eu preciso o tempo todo colocar uma coisa atrás da outra, porque eu preciso. Eu vou buscando substitutos naquilo que só o Senhor pode preencher. Eu vou esquecendo de Deus. Eu vou esquecendo da fonte de todo trabalho, de todo sustento. Eu vou esquecendo da fonte de felicidade. Vamos criando deuses falsos e falsos evangelhos que nos levarão a ter uma alegria neste mundo passageira. Nós, muitas vezes, estamos vivendo assim nessa noite, vivendo pautado em uma falsa verdade, em alegrias passageiras. Está faltando, irmãos, um relacionamento que irá iluminar a nossa mente. Esses altos e baixos que tem na nossa vida sempre acontecerão, mas os altos e baixos podem ser estabilizados emocionalmente quando nós encontrarmos o verdadeiro relacionamento no Senhor. É nele que é a fonte, é o Senhor quem é a fonte, é nele que nós precisamos buscar, é o Senhor que nós precisamos, irmãos, encontrar aquilo que nós tanto estamos necessitando. Talvez você esteja buscando hoje alegria, satisfação em uma resolução de um problema. Talvez você hoje está procurando alegria e satisfação em algo que você precisa que se resolva. Talvez você esteja procurando satisfação e alegria em algo material nessa noite. Só que você está procurando na fonte errada. Você está indo no local errado. E Deus permite que a gente não encontre a verdadeira alegria, para que o impulso que Ele colocou em nós faça que nós voltemos para Ele. Versículo 14, então, Salomão, caminhando para a conclusão desse argumento, ele vai dizer: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Deus permite que a gente não consiga satisfazer a nossa alma neste mundo, para que a gente aprenda a temê-lo. Pastor, temer o Senhor é ter medo dele? Não. A palavra no hebraico fala de reverência ao Senhor. Quando eu entendo que eu não consigo encontrar a verdadeira alegria, quando eu entendo que eu não consigo encontrar a verdadeira satisfação, quando eu entendo que eu não consigo encontrar a verdadeira alegria e satisfação para a minha alma, eu começo a reverenciar a Deus, eu começo a entender a sua soberania, eu começo a viver para Ele, eu começo a glorificá-lo, eu começo a reconhecer que Ele é grande o tempo todo. As pessoas temem a Deus reconhecendo que só podem viver por causa dEle. Então Deus permite para que a gente não encontre nesse mundo, para que a gente aprenda a amá-lo e temê-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, dizer: Deus, eu preciso do Senhor, Deus, sem o Senhor eu não consigo avançar. Deus, a inquietação do meu coração é só no Senhor que será resolvida. Deus, a situação da minha vida que está dominando o meu coração é só em Ti que eu encontrarei refúgio. Deus, só o Senhor pode resolver esse problema. Deus, só o Senhor pode resolver isso. Deus, só o Senhor. Então a gente olha para este mundo, encontra o mundo caído e pueril, e a gente volta para Deus dizendo: somente em Ti. E o nosso coração então começa a temer ao Senhor, começa a se alegrar no Senhor, começa a descansar no Senhor. E Deus promove isso em nós, é uma obra dEle. Perceba como Deus está, irmãos, costurando uma história, costurando algo, para que chegue um certo momento que a gente entenda e compreenda que nada neste mundo vai
resolver o nosso problema. Nada neste mundo. E por que eu estou focando nisso nessa noite? Porque talvez você tenha vindo buscar algo hoje aqui. Talvez você tenha vindo buscar alguma satisfação hoje aqui. Talvez você não veio aqui para verdadeiramente adorar o Senhor, mas para buscar alguma resposta de algo que está no seu coração. Então a resposta que você veio buscar, a oração que você fez, a resposta para a sua oração é somente em Deus. Não há como você se alegrar, não há como você satisfazer o seu coração se não for em Deus. Então Salomão conclui essa argumentação dizendo: o que é, já foi, o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Salomão diz uma descrição aqui de que o passado já foi escrito e o futuro também já foi escrito. E ele fala de fará renovar-se o que se passou. É uma ação de Deus ativa e intensiva no texto, e a nossa ação passiva de ver Deus atuando. Então Deus fará uma obra de renovação na vida das pessoas, como está no texto. Uma obra de renovação no coração e na mente das pessoas. Lembre-se, Deus colocou em nós o impulso e Ele agora está nos chamando de volta, renovando o nosso coração, ensinando o nosso coração e a nossa mente a confiar e a descansar somente no seu poder e na sua soberania. Que obra é essa que Deus renovará no nosso coração? Que obra é essa que Deus fará no nosso coração? Que obra é essa que Deus modificará? Que trará luz? Essa é a obra da redenção, irmãos. Essa é a obra da redenção. Deus fez isso em nós na criação, colocou em nós, e Ele agora nos chama de volta para Ele. Desde que nós nascemos, ansiamos em retornar ao que perdemos, mas não sabemos o que é. São os ecos do Éden. Ele está renovando o que ficou para trás, a nossa comunhão com Ele. O passado já foi, nascemos em pecado. O futuro também já foi. Os que estão em Cristo terão uma vida abundante. Os que não estão em Cristo perecerão. Eis a resposta de todo o texto. A resposta da eternidade. Deus colocou esse anseio em nosso coração para que hoje, no presente, o nosso coração pecador entendesse quem nós somos por meio de Adão, o passado. E a resposta da eternidade diz, e Ele colocou em nós quem nós podemos ser no futuro, por meio de Jesus. Ele está renovando o nosso passado, apontando para o futuro glorioso. Então Deus está tratando em nossas vidas. Deus está renovando o nosso coração. Deus está renovando a nossa esperança. Deus está renovando algo em nosso ser constantemente, e nós às vezes não estamos atentos, porque é algo em nós que Deus colocou, e nós ouvimos a mensagem do Evangelho e estamos parados diante da mensagem que o Senhor está dizendo. Senhor, eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além, mas nós não cantamos, porque nós não queremos ir além. E Deus está chamando: ei, no ato da criação, eu coloquei em você um impulso pela eternidade, e agora eu estou chamando você de novo a experimentar dessa eternidade. Deus está chamando o seu povo a um relacionamento de novo. Ei, lembre-se que você sentia a minha presença? Lembre-se que você tinha vontade de orar mais. Lembra que você tinha vontade de cantar mais? Você perdeu isso, né? Mas agora eu estou trazendo de novo isso. Eu estou renovando mais uma vez o que se passou. Estou trazendo à tona mais uma vez o interesse de você me buscar. E Deus, irmãos, faz isso comigo e com você. Deus chama a sua igreja a um renovo constantemente. Deus chama a sua igreja a viver para Ele constantemente.
e nós estamos desatentos. Agostinho de Hipona, certa vez, escreve uma frase, e eu acho tão interessante, essa frase marcou a minha caminhada espiritual. Ele diz assim: tu nos fizestes para ti mesmo, e nossos corações não descansarão enquanto não encontrarmos paz em ti. Você não descansará enquanto não estiver aos pés do Senhor. Você não encontrará sustento para a sua vida, alegria para a sua vida, satisfação em meio aos problemas, alegria em meio à dor, se você não estiver com relacionamento com o Senhor. O desespero das nossas vidas nos toma porque nós não temos relacionamento com o Senhor. Então nós ficamos perdidos muitas vezes. É natural às vezes ficar triste? É natural às vezes ficar inquieto? Mas essa inquietude e esse choro, ele não durará. A própria Bíblia diz isso. Ele se renovará pela manhã. Só que, por não termos um relacionamento, nunca encontraremos paz. Então, porque nós estamos buscando paz neste mundo, você está procurando em vão. A eternidade está em seu coração, e o seu coração clama pelo eterno. O seu próprio coração queima pelo eterno. O seu próprio coração diz: olha, tem algo aí acontecendo. E quando a mensagem do Evangelho é anunciada, o Espírito Santo vai ao seu coração, aquecendo o seu coração, dizendo: ei, está vendo esse impulso aí que está no seu coração? Foi o próprio Deus no ato da criação que colocou em você. A eternidade está em seu coração, e seu coração clama. Não por essas alegrias passageiras que estamos procurando, pelas conquistas, pelas posses. O que o seu coração está gritando nessa noite é por Deus. O que o seu coração está gritando nessa noite é por ouvir a voz dEle. O que o seu coração está gritando nessa noite é clamando por Ele. Só que o pecado está nos impedindo de ouvir a voz do Senhor. Mas há algo que pode ser diferente em nossas vidas. Quanto mais cedo aprendermos a viver conforme a autoridade de Deus, menos estranha, frustrante e perdida será a nossa vida. Temos lutado para sermos felizes. Você luta por isso, eu luto por isso também. Temos lutado para ter uma vida tranquila financeiramente. Você luta por isso, eu também luto por isso. Temos lutado para ter uma família saudável. Você luta por isso, eu também luto por isso. Só que nós não podemos depositar toda a nossa esperança neste mundo. Nós não podemos depositar, e o próprio texto, Salomão está dizendo que não há como. Deus permite que a gente experimente de bênçãos que Ele nos dá, que são dons dEle, presentes dEle, para demonstrar que este mundo não irá saciar o nosso coração. Um dia você terá uma conta cheia de dinheiro, outro dia você não terá dinheiro para pagar uma conta de luz. Um dia você terá os seus filhos sentados na sua mesa, comendo, almoçando com você. Outros dias, ele nem vai querer estar sentado na mesa contigo. Um dia, você irá experimentar da alegria dos seus amigos. Outros dias, não terá um ao seu lado para te dar um abraço. Mas o que Salomão está querendo dizer é: a eternidade que Deus colocou no ato da criação nos lembrará que devemos voltar para a fonte. É esse o desafio dessa noite, irmãos. É de entender que a mensagem do Senhor é clara e evidente aqui. Deus está ensinando o seu povo a voltar para Ele. Deus está ensinando isso, e só há como voltar pela mensagem do Evangelho. Só há como voltar se nós entendermos quem é esse Deus. Só há como voltar a ter um relacionamento com Ele se nós entendermos que o Deus, o Pai, providenciou um plano onde o Filho executa e onde o Espírito nessa noite está aplicando nos nossos corações essa verdade.
Nessa noite é o Espírito que está falando com você no seu coração. Nessa noite é o Espírito que está tratando no seu coração. Nessa noite é o Espírito Santo falando com você, te ajudando a entender que o vazio que está dentro de você, só Ele pode resolver. Que o vazio que está no seu coração, a inquietação do seu coração, só Ele pode solucionar. Ensinando para você a parar de buscar neste mundo o que você não encontrará em nenhum lugar a não ser nele. Os seres humanos, para concluir, possuem um desejo no coração de conhecer Deus. Só que na nossa imperfeição nós buscamos o Deus que nós queremos. E eu quero apresentar para você mais uma vez essa noite o Deus que você precisa conhecer e não o Deus que você quer conhecer. É o Deus que resolveu o nosso maior problema do pecado. É esse Deus que você precisa conhecer. É esse Deus que você precisa. O nosso coração, ele é um coração insatisfeito por natureza. O nosso coração é um coração inquieto por natureza. A fome e a sede de conhecer Deus está demonstrando para você nessa noite. Só Ele pode saciar o seu coração, saciar a sua alma. Nós somos a imagem de Deus, criados por Ele e para Ele. Não somente para um relacionamento superficial, mas para viver intencionalmente diante daquilo que Ele estabeleceu. Você não está sendo motivado agora e impulsionado pelo Espírito Santo a um relacionamento pela sua vontade. Você está sendo motivado agora, nesse momento, a um relacionamento pela autoridade do Senhor, que está na palavra dEle. Quem manda é Ele e nós obedecemos. Quem estabeleceu o padrão foi Ele e nós só cumprimos. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer experimentar de uma espiritualidade melhor, se você quer experimentar de alguém maior que você, esse é o Deus que eu vos anuncio nessa noite. O Deus que resolveu o nosso maior problema do pecado. É o Deus que nos chama ao relacionamento por meio de Cristo. É um Deus que nos convence que nós somos pecadores, mas é um Deus que nos atrai para Ele e nos dá uma vida abundante e satisfaz o nosso coração. O seu coração pode ser satisfeito hoje pelo Deus da palavra. O seu coração hoje pode ser um coração alegre pelo Deus das Escrituras. Você pode ter uma vida diferente hoje pela palavra de Deus. Então pare de buscar aonde você está buscando. Pare de depositar sua esperança aonde você está depositando. Pare de achar que a sua vida se resume ao que você tem, ao que você possui. Entenda que nós estamos num mundo pueril e vazio, e o Deus da palavra está sendo manifestado essa noite. Perceba, Deus está impulsionando você nessa noite. Perceba que Deus está agora motivando você nessa noite. Ouça a voz do Espírito falando com você. Você precisa ter uma vida diferente. Ouça o que eu estou dizendo para você que veio nessa noite aqui. Você precisa ter uma vida diferente. Você precisa caminhar diferente. E o Senhor está te chamando essa noite a isso. Esses são os ecos do Éden, que está